pode ser um pouco melhor. Glória a Deus. Tome teu assento por um momento nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com todos vocês aqui neste lugar. Quantos estão dispostos a ouvir nessa noite? Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, eu gostaria de ler esse texto. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 1. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na leitura desse texto. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Shiló. E estavam ali os sacerdotes em Shiló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, diga comigo, excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Diga comigo, não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Shiló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, ele será um nazireu. Preste muita atenção no que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, hoje eu gostaria de ter ministrado sobre Esther, porque logo mais a pastora Maida estará aqui fazendo uma unção, conforme prometido, uma unção de Esther, do óleo de Esther, sobre a vida de cada um de vocês, e vocês receberão o poder de Deus. Quantos têm fé para isso? Então eu relutei, eu até escrevi algum texto, li alguns textos, escrevi um esboço para ministrar sobre Esther, mas Deus disse: fala sobre Ana. Eu relutei para falar sobre Ana, mas Deus disse: fala sobre Ana, porque eu quero falar com alguém aqui neste lugar, nessa noite. Não era para eu estar aqui, eu estou aqui de gaiato. Era para a pastora Maida ministrar, mas hoje
Deus falou que eu ia ministrar e eu estou aqui entregando para você o que Deus colocou no meu coração. Então se prepare, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Glória a Deus. Preste muita atenção, eu quero pregar uma mensagem rápida, mas porém eu quero alcançar o seu coração através dessa mensagem. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o texto que nós lemos, nós estamos lendo um texto do Antigo Testamento. Esse texto do Antigo Testamento, justamente aqui em 1 Samuel, vai falar de uma Israel que ainda não tinha o templo famoso de Salomão como a sua igreja principal. Aqui no livro de Samuel, exatamente nesse contexto, nesta data, nessa história, a história vai nos relatar que havia uma cidade chamada Shiló, ou, conforme a Bíblia em português, chama ela de Siló. Esta era uma cidade onde abrigava o tabernáculo de Deus. Pastor Giovanni, o que é o tabernáculo de Deus? Para melhor compreensão, o tabernáculo de Deus era a igreja do povo em Israel. Assim como Rondonópolis tem várias igrejas, e tem a igreja Visão Profética, onde você vem, é alimentado da palavra, ouve a palavra de Deus, faz votos com o Senhor, ouve a direção de Deus. Assim também naquela época existia um tabernáculo, uma igreja que estava nessa cidade chamada Shiló, aonde todo o povo de Israel vinha do norte, vinha do sul, vinha do leste e vinha do oeste para adorar a Deus neste lugar. Porque Deus havia instituído 3 grandes solenidades, 3 grandes festas. Então, 3 vezes por ano, o povo saía das suas casas, saía da sua cidade, deixava as suas terras, deixavam as suas fazendas, deixavam os seus comércios para adorar a Deus neste lugar chamado Shiló. Nós tivemos o grande e imensurável privilégio, na semana passada, de estar justamente neste lugar chamado Siló. Nós tivemos o privilégio de pisar os nossos pés aonde Ana pisou, aonde Samuel ministrou, aonde as 12 tribos de Israel vinham 3 vezes no ano para cultuar ao Senhor neste lugar. E nós olhamos e contemplamos com os nossos próprios olhos as ruínas daquilo que um dia foi o tabernáculo, daquilo que um dia foi um portal de Deus na terra, para a resposta de Deus sobre a vida daquele povo, sobre a vida de todos aqueles que buscavam a Deus. E lá em Shiló é um monte cercado de outros montes, e ali a gente tinha visão de quando o povo vinha e se reunia, eles estavam ali olhando para o tabernáculo, de olho no tabernáculo, olhando para tudo aquilo que acontecia e toda a manifestação que estava sobre o tabernáculo, sobre a igreja de Israel. E este capítulo 1 vai falar justamente dessa situação, vai falar justamente deste contexto, vai falar justamente, Wagner, dessa história, aonde saía uma família de um lugar e ia até Shiló para adorar a Deus. E essa era a família de Eucana. Eucana era um marido que tinha 2 mulheres. Eucana tinha 2 mulheres, uma chamava Penina e a outra chamava Ana. A Bíblia vai dizer que Penina dava filhos para Eucana, porém Ana não dava filhos para Eucana. A maior vergonha no Antigo Testamento para uma mulher era a esterilidade. A maior vergonha no Antigo Testamento para uma mulher era não gerar filhos. A maior vergonha para uma mulher no Antigo Testamento é ter a sua madre cerrada, ter a sua madre trancada, ter a sua madre infrutífera, ter a sua madre estéril. Esterilidade é um problema sério no Antigo Testamento. Esterilidade também é um problema sério nos dias de hoje. Esterilidade é o símbolo da vergonha, é o símbolo da interrupção de uma geração. Esterilidade é o fim de um caminho, é o fim de uma trajetória, é o ponto final de uma história. Ana era obrigada todos os dias da sua vida
conviver com este ponto final na sua história. Ana era obrigada todos os dias da sua vida a conviver com essa sentença na sua história. Ana era obrigada todos os dias da sua vida a conviver com esta falta, conviver com essa escassez, conviver com essa infrutibilidade, conviver com essa esterilidade. Ana era obrigada a conviver com isso. Como se não bastasse conviver com este ponto final, conviver com a esterilidade, conviver com esta falta do gerar, Ana ainda era humilhada por causa do seu problema, era humilhada por causa do seu defeito, era humilhada por causa da sua deficiência. Ana era afrontada todos os dias da sua vida pela sua adversária Penina, porque Penina gerava e Ana não gerava. Penina afrontava e Ana chorava. Penina implicava e Ana chorava. Penina aborrecia a Ana e Ana chorava. Sabe por que Deus mandou eu ministrar essa palavra nessa noite? Por que tem alguém aqui neste lugar que entrou dentro dessa casa de adoração, entrou dentro desse tabernáculo, olhando para uma situação com um ponto final, olhando para algo na sua vida que não vai para frente, olhando para algo na sua vida que parece que você não consegue avançar, olhando para algo na sua vida que é o fim, olhando para algo na sua vida que te traz vergonha. Entrou alguém aqui neste lugar nessa noite, olhando para uma situação frustrante, olhando para uma situação humilhante na sua vida, e está se perguntando: meu Deus, por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Por que o Senhor permitiu eu sofrer tanta humilhação por causa desse defeito, por causa dessa deficiência, por causa dessa escassez? Por que, Senhor, o Senhor permitiu eu passar por tudo isso que eu estou passando? Eu sinto Deus aqui neste lugar. Ana, quem sabe, podia até acusar o diabo pela situação que ela estava passando. Ana, quem sabe, podia até acusar o seu pai ou sua mãe pelo defeito que ela carregava em si mesma. Ana podia acusar tudo e todos por causa daquilo que ela passava, por causa da humilhação que ela sofria. Mas a Bíblia diz que não foi o diabo, que não foi os seus pais, que não foi ninguém. A Bíblia diz que o próprio Senhor Deus havia cerrado a madre de Ana. A Bíblia diz que o próprio Senhor Deus havia determinado essa provação na vida de Ana. A Bíblia diz que o próprio Senhor Deus havia sentenciado a esterilidade na vida de Ana. É difícil quando nós temos uma sentença do homem, quando o homem diz que nós não somos capazes, quando o homem diz que nós não vamos conseguir, quando o homem diz que nós não temos capacidades de conquistar aquilo que nós queremos conquistar. É difícil quando o homem diz que nós não temos capacidades de manter ou de viver os nossos sonhos. É difícil. Mas nós temos força para lutar contra toda a palavra dita pela boca de alguém contra a nossa vida. Não é impossível, porque se alguém se opõe ao propósito de Deus na nossa vida, nós temos o poder de mostrar que Deus é na nossa vida e que Ele pode fazer algo por nós. Nós cremos em Deus e por isso nós nos opomos a tudo aquilo que se opõe ao propósito de Deus na nossa vida. É difícil quando o diabo determina algo contra nós. É difícil quando Satanás envia dardos ou nos faz passar por situações para nós não alcançar o desejo do nosso coração. É difícil, é muito difícil, mas nós temos o sangue de Jesus que nos cobre para lutar contra toda a ferramenta do diabo. É difícil lutar contra o homem, é difícil lutar contra Satanás, mas é impossível lutar contra Deus. E a Bíblia diz que Ana tinha uma sentença de Deus sobre a sua vida. Não foi o homem que cerrou a madre de Ana, não foi o homem que deixou Ana estéril,
Não foi Satanás que deixou Ana estéril. Foi o próprio Senhor Deus que deixou Ana estéril. Quando nós temos uma sentença de Deus na nossa vida, nós olhamos para uma impossibilidade, porque quem pode lutar contra o Criador? Quem pode lutar contra aquele que fez os céus e a terra? Quem pode lutar contra aquele que tem domínio sobre todas as coisas? Quem pode lutar contra aquele que nos criou? Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos uma impossibilidade na vida de Ana. Nós vemos uma impossibilidade na madre de Ana. Nós vemos uma impossibilidade no sonho de Ana. Qual era o sonho, pastor, de Ana? O sonho de Ana era simplesmente gerar. O sonho de Ana simplesmente era frutificar. O sonho de Ana era simplesmente ser importante para alguém através de algo que ela poderia dar. Quantas mulheres, quantos homens, presta atenção em mim, por favor. Quantas pessoas estão aqui neste lugar, nessa noite, e gostaria de fazer algo, mas se vê em uma situação impossível? Quantas pessoas estão aqui nessa noite que gostaria de servir alguém com algo, mas se vê diante de uma situação impossível? Quantos aqui gostariam de dar o melhor para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para o seu marido ou para a sua esposa, mas se vê diante de algo impossível? Quantos aqui gostariam de ser importante ou de ser lembrado por algo que deu, mas infelizmente se vê diante de algo impossível? Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. A Bíblia vai dizer que esse homem, Eucana, vinha com Ana todos os anos para Siló, para ofertar, para sacrificar a Deus por toda a sua bondade sobre a vida dele, sobre a vida da casa, sobre a vida da família. E preste muita atenção no que eu vou te dizer, que essa é uma chave que vai virar na vida de muitas pessoas aqui, o que eu vou dizer nesse exato momento. Preste muita atenção nisso que eu vou dizer. Todo o povo, eles eram obrigados, diga comigo, obrigados, a trazer a Siló um presente para Deus, porque Deus havia determinado: ninguém comparecerá perante mim de mãos vazias, mas todos trarão para mim presentes. A Bíblia chama presentes de oferta, a Bíblia chama presentes de korbanot, que é oferta em hebraico, que é um termo que vai dizer aproximação. Oferta no hebraico é korbanot. Korban, que significa aproximação. Oferta no Antigo Testamento é presente, assim como é no Novo. Então todas as vezes que o povo ofertava para Deus, o povo estava presenteando a Deus. E todas as vezes que o povo presenteava a Deus, o povo estava aproximando de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, que talvez isso pode mudar a sua vida. Diga comigo assim: a minha oferta é o meu presente para Deus, e o meu presente me aproxima de Deus. Entenda, oferta é korban, korban é presente, é aproximação. A sua oferta, o seu presente te aproxima de Deus, assim como aproximava esse povo nessa época. E entenda uma coisa: das 5 ofertas principais que existia, Eli escolheu uma, porque ele era um homem justo. E a oferta que ele apresentava aqui no templo era a oferta chamada Shel Almin, ou a oferta pacífica, a oferta de paz. E o que era essa oferta, pastor Giovanni? Essa oferta pacífica, essa oferta de paz, era a oferta que ele trazia um animal e matava no tabernáculo. E desse animal que matava, parte era queimado no altar do holocausto para o Senhor, parte era dado para o sacerdote para que ele pudesse comer com a sua família, e parte era dado para o ofertante, para que ele comesse com a sua família. Por quê? Porque a oferta liga o ofertante ao sacerdote e consequentemente ao Senhor. Se parte da oferta fosse para o ofertante e fosse para o sacerdote e não fosse para o Senhor, a oferta era anulada. Se parte da oferta fosse para o Senhor, fosse para o sacerdote, mas não fosse por ofertante,
parte da oferta era anulada. Se parte da oferta fosse para o sacerdote e para Deus e para o ofertante, mas não fosse para o sacerdote, era anulada. Todos deveriam comer da oferta para que a oferta pudesse ser recebida por Deus. Por quê? Porque Deus preza pela comunhão. É por isso, eu não vou entrar em detalhes, é por isso que nós dizimamos. Parte vai para Deus através do sacerdote, para que nós possamos aproximar de Deus e servir a Deus com as nossas finanças. É isso que é o propósito do dízimo. Mas eu não vou falar sobre dízimo, eu vou simplesmente falar o que Deus mandou falar aqui nessa noite. Preste muita atenção no que eu vou te dizer, que é importante. Então, o que acontece? Quando Eucana chegava diante do altar, apresentava a oferta, parte ia para o sacerdote, parte era queimada para Deus, parte era dada a ele. Olha o que Eucana fazia aqui, preste muita atenção. Versículo de número 4 do capítulo 1. Abre para mim, por favor. Eu quero que todos leiam e vejam o que está escrito. Olha só. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, lembra? Parte para o sacerdote, parte para Deus, parte para ele. Ele dava partes do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Por quê? Porque todos da família deveriam comer dessa oferta para validar a oferta diante de Deus, diante do Senhor. E olha só, versículo 5: porém a Ana dava uma parte porquanto ele amava Ana. E quanto mais a gente ama, mais a gente dá o nosso melhor. Quanto mais a gente ama, mais a gente oferece aquilo que há de melhor em nós. Porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Olha só que interessante. Preste muita atenção. Versículo de número 7. Assim fazia Eucana de ano em ano, quando ela subia. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava. Penina irritava Ana. Ana chorava e Ana não Olha, presta atenção para você não perder a mensagem nessa noite. Presta atenção para você entender o que Deus está falando contigo aqui nessa noite. Olha só o que acontecia aqui. Presta atenção nisso aqui. Penina irritava tanto Ana, que Ana não comia da parte da oferta. Então, consequentemente, Ana não era participante da oferta. Um dia, depois de vários anos, Eucana chama a atenção de Ana, no versículo 8. E neste ano, no versículo 9, a Bíblia diz que Ana se levantou depois que ela comeu e bebeu em Siló. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Justamente neste ano, o ano que Ana decidiu comer, a Bíblia é categórica em dizer: Ana se levantou. Porque todos os outros anos Ana estava prostrada. Todos os outros anos Ana chorava e ficava em um canto prostrada e largada. Todos os outros anos Ana não se levantava, mas neste ano a Bíblia diz: Ana comeu e bebeu em Siló e ela se levantou. Não tem como você se aproximar de Deus e ficar prostrado. Não tem como você se aproximar de Deus e ficar deitado no chão choramingando, sendo a mesma pessoa. Não tem como você se aproximar de Deus e ficar esmurecido, esmorecida. Sabe por quê? Porque todo aquele e toda aquela que se aproxima de Deus muda de nível, sobe um nível a mais, sobe um nível acima.
Eu acho que eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Eu estou dizendo aqui nessa noite que todas as vezes que você se aproxima de Deus, você muda de nível. Você sai de lá de baixo e começa a sentar aqui em cima. Por quê? Porque a aproximação que você faz de Deus te eleva, amplia o seu entendimento, muda a sua visão, muda a sua percepção e te mostra que você não nasceu para ficar prostrado ou prostrada. Você nasceu para se levantar e vencer no meio dessa situação. Escute o que eu estou te dizendo. Se aproximou de Deus, subiu de nível. Se aproximou de Deus, mudou de nível. Se aproximou de Deus, subiu um degrau. Se aproximou de Deus, é uma nova visão. Entenda, enquanto Ana estava prostrada no chão, ela não tinha visão, porque do chão a gente não consegue ter uma ampla visão. Quando Ana sobe de nível, ela começa a ter visão, ela começa a ter percepção, ela começa a ter entendimento, ela começa a perceber as coisas que ela não percebia antes, ela começa a entender as coisas que ela não entendia antes, ela começa a ver as coisas que ela não via antes. Aquilo que estava obscuro para ela agora já não está mais. Por quê? Porque Ana mudou de nível. Será que tem alguém aqui nessa noite disposta a mudar de nível? Será que tem alguém aqui nessa noite disposta a subir de nível? Será que tem alguém aqui nessa noite disposta a sacudir a poeira e dizer: eu não fico mais embaixo, eu vou subir. Olha só, ela se levantou depois que comeu e bebeu em Siló, porque a oferta, a aproximação de Deus tem o poder de fazer a gente subir de nível. Então entenda uma coisa muito interessante. Quando ela sobe de nível, Ana percebe uma coisa que ela não percebia antes. Ana percebe, no nível acima, que ela agora estava próxima do Senhor. Então ela podia fazer o que ela não fez nos anos anteriores. Agora Ana, que estava próxima ao Senhor, começava a orar. Diga comigo, oração. Diga mais forte, oração. Diga mais forte, oração. Diga como diga como se você gostasse muito dessa palavra. Diga oração. Ana sobe de nível e ela começa a entender que ela está próxima de Deus. E a Bíblia diz no versículo 10, bem assim, ó: Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e não se esqueceres, mas derem a mim um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Entenda o seguinte, eu estava me perguntando esses dias a Deus: por que, Senhor, que o Senhor gosta de ouvir e de atender mais a oração das mulheres? Por que parece que Deus gosta que... por isso que as mulheres oram mais, porque elas são mais respondidas, são mais atendidas. Sabe por quê? Porque uma mulher de verdade coloca sentimento naquilo que está fazendo. Uma mulher de verdade, ela namora com sentimento, ela casa com sentimento, ela cuida da sua família e joga muito sentimento nisso. E até quando está errado, ela joga tanto sentimento para fazer o marido se sentir culpado. Eu tenho uma lá em casa que é campeã nisso. É a Lana, não é minha mulher não. Por quê? Porque a mulher coloca sentimento naquilo que ela está fazendo. A Bíblia diz que Ana orou e com amargura chorou ao Senhor. Abundantemente ela chorou. Por quê? Porque Ana, quando sobe de nível, ela enxerga o Senhor. Quando ela enxerga o Senhor, ela enxerga uma oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Quando ela enxerga o Senhor, ela enxerga uma oportunidade de revogar toda a má sentença contra a sua vida. Por isso ela ora, por isso ela chora, porque só o Senhor poderia dar uma nova sentença na vida de Ana. E você sabe o que Deus está falando aqui nessa noite?
Eu vou falar bem baixinho para você entender. Sabe por que muitas coisas não aconteceram ainda na sua vida? Porque você não orou e não chorou abundantemente diante da presença de Deus. Sabe por que você está passando pela mesma situação durante todos esses anos? Porque você está esperando que o outro ore, que o pastor, que a pastora ore, que o fulano de tal ore por você. Mas você tem a capacidade de chegar diante de Deus e orar, porque a mesma voz que fala com Deus através da nossa vida, pode falar com você através da sua vida. A mesma voz, a nossa voz é escutada pelos céus, mas a sua também é, porque você é filho e filha de Deus também. Entenda o que eu quero te dizer nessa noite. Você é a principal responsável por mudar uma sentença na sua vida. Sabe por quê? Ana orou porque ela não aceitava mais essa situação na vida dela. Ela não aceitava mais esse sofrimento na vida dela. Ela não mais aceitava mais essas humilhações na vida dela. Ela não estava mais disposta a pagar o preço pela esterilidade. Então ela resolve pagar o preço pela bênção. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Olha para mim. O mesmo preço que você paga pela humilhação é o mesmo preço que você pode pagar pela bênção. É sofrida, dolorida, humilhante ser humilhado pelos outros, pelas situações, pelas escassez, pelos problemas, pelos defeitos. É sofrido. Também é difícil, não é fácil. A gente levantar pela madrugada para orar, tirar um dia para jejuar, dedicar um tempo a Deus para orar, para chorar diante da presença de Deus. É difícil. Mas só que o tempo que você gasta chorando diante da presença de Deus, fica tranquilo, não é perca de tempo, é investimento. E todo investimento, como bom investimento, trará um retorno para a sua vida. E sabe qual é o retorno? Resposta de Deus, resposta de Deus, resposta de Deus, resposta de... Eu acho que estou falando com alguém aqui nessa noite. Eu acho que Deus me tirou lá do conforto da minha casa para eu falar com alguém aqui nessa noite. Tem resposta de Deus chegando, porque tem gente que está sendo despertada para fazer algo diferente na sua vida. Ei, se mova! Não aceita mais essa situação na sua vida, porque Deus está disposto nessa noite a te abençoar. Quando eu ouço algo que é contra o meu propósito, eu simplesmente tampo os meus ouvidos para isso e digo: não aceito. Quando eu ouço algo que é contra o projeto de Deus na minha vida, eu simplesmente ignoro, porque eu não aceito. E o Espírito Santo de Deus me revela corações aqui nessa noite, de pessoas que estão aceitando palavras duras que entraram no teu coração, palavras duras que vieram e trancaram a sua prosperidade, palavras duras que mudaram a rota e o rumo do seu destino, palavras duras que feriram a sua alma e você não consegue perdoar, e parece que você está como um navio atracado na beira do mar, impedido de ir e seguir ao teu propósito. Mas Deus nessa noite está dizendo: eu estou te ouvindo, pode orar. Deus nessa noite está dizendo: eu estou te ouvindo, pode orar. Deus nessa noite está dizendo: eu estou escutando, pode falar. Deus está dizendo nessa noite: eu estou com os meus ouvidos atentos para a Igreja Visão Profética em Rondonópolis, e eu estou esperando você falar alguma coisa e dizer que você não está mais disposto ou disposta a viver a mesma situação. Eu ouço o céu se movendo sobre este lugar. Eu encerro. Quantos querem receber uma unção aqui nessa noite? A Bíblia diz que Ana sacrificou, comeu o sacrifício, se levantou, mudou de nível, se aproximou do Senhor, e quando ela se aproxima do Senhor, ela ora. Quando Ana se aproxima do Senhor, ela... Quando Ana se aproxima do Senhor, ela
ela ora, mas também chora, porque a oração com lágrimas tem muito mais efeito. Faz alguma coisa, ora com a cara na cebola. Vai cortando a cebola e vai orando: Senhor, essas lágrimas são para ti. Faz alguma coisa, irmão. Aí a Bíblia vai dizer aqui, no versículo 11, para nós encerrar. No versículo 12: e sucedeu que, perseverando, olha só, a oração precisa ser perseverante, contínua, indo, vai até você ter uma resposta de Deus. E sucedeu que Ana, perseverando em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, o pastor daquela igreja, prestou atenção na boca de Ana, porque Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli julgou Ana como se estivesse embriagada. Quando nós fazemos algumas loucuras diante de Deus, não é todo mundo que é espiritual o suficiente para nos entender. Pega isso e guarda e leva para casa. Quando nós fazemos algumas loucuras diante de Deus, sempre aparecerá alguém para nos criticar por aquilo que nós fizemos. Por quê? Porque nós estamos cercadas de pessoas carnais que não entendem as coisas espirituais. A Bíblia diz que Eli teve Ana como embriagada, porque Ana orava e só mexia os seus lábios. Presta atenção, presta muita atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Quando eu quero falar com alguém que está longe de mim, o que eu falo? O que eu faço? Eu grito. Fulano está lá longe, eu quero falar com ele. Ô, fulano, preciso falar com você. Mas quando eu quero falar com alguém que está muito perto, você grita com alguém que está perto de você? Só quando você está bravo, né? Só quando você está brava, né, senhora? O maridão está com a testa na sua testa, você está gritando igual uma louca, velho. Quando eu estou no meu momento particular e dou um abraço na minha esposa e converso com ela, estou abraçado, estou falando ao seu ouvido, eu estou sussurrando, porque ela está próximo. Ela está próxima da minha boca. Ana somente sussurrava, porque os ouvidos do Senhor parou toda Israel para escutá-la. Os ouvidos do Senhor parou, todo Israel parou para ouvir a oração de Ana, porque Ana só sussurrava, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ana, e no ano seguinte Ana estava grávida, porque a esterilidade foi rompida por uma oração sincera e eficaz. Eu profetizo que nessa noite você terá a capacidade, a ousadia, a unção do Espírito Santo de Deus para se achegar diante dele, e tudo aquilo que você disser será ouvido pelo Senhor Deus. Você pode crer nessa palavra, você pode celebrar por essa palavra, você pode. Vai ter gente na sua casa nessa noite que não vai entender o que está acontecendo. Vai ter gente na sua casa nessa noite que não vai entender o que está acontecendo. Vai dizer, ela ficou louca, sussurrando no meio da madrugada, no meio da sala, andando e sussurrando. Ele ficou doido, está sussurrando. O que está acontecendo? Você vai dizer, é Deus, é Deus, é Deus. É Deus que parou todo mundo para me ouvir. É Deus que parou. É Deus. Celebre comigo essa palavra, Deus está te ouvindo. Celebre comigo essa palavra, Deus está te ouvindo.
E eu encerro agora, de verdade. Ana pediu um filho para Deus. E Deus deu um sacerdote para uma nação. O filho de Ana foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O filho de Ana foi o profeta Samuel, um dos pilares essenciais de espiritualidade do Antigo Testamento. O filho de Ana ungiu sacerdotes. O filho de Ana ungiu reis. O filho de Ana foi quem ungiu Davi para ser rei de Israel. E sabe o que Deus está dizendo para mim aqui nessa noite? Coloca a mão no seu ventre. Pastor, eu sou homem, coloca a mão no seu ventre, eu estou dizendo. Porque aquilo que não for físico será espiritual. Você vai gerar algo tão poderoso. Aleluia, aleluia. Você vai gerar algo tão poderoso nessa noite. Nessa noite você está se engravidando de algo tão poderoso da parte de Deus. Este culto será o culto da sua história, da sua vida, porque você está gerando algo tão poderoso, mas tão poderoso, que este algo será engrandecido dentro dessa nação. Esse algo alcançará os reis, porque Deus tem um propósito contigo. Quando Samuel chegou para ungir Davi, Davi perguntou: quem é sua mãe? Samuel diz: eu sou filho de Ana, eu sou filho de Eucana, eu sou filho daquela mulher que um dia era estéril, que um dia tinha um decreto na sua vida de falência, que um dia tinha um decreto de esterilidade, mas Deus ouviu ela e mudou o cativeiro de Ana. Seu nome será ouvido. Seu nome será ouvido. Seu nome será ouvido. Alguém vai contar sua história. Alguém vai contar sua história. Alguém, sabe por quê? Porque você foi o responsável por gerar. Você foi a responsável por gerar. Alguém vai contar sua história. Alguém vai precisar de você para sentar em uma cadeira. Alguém vai precisar de você para ir a algum lugar. Alguém precisará de você para fazer algo, para mudar o destino. Alguém precisará de você e da sua oração para mudar algo. Ana pede um filho a Deus. Deus dá um sacerdote para uma nação. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, ele é tão generoso. Capítulo 2 de 1 Samuel e versículo de número 21 vai dizer bem assim: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você está pedindo algo nessa noite, mas Deus tem algo 5 vezes maior para a sua vida. Você está pedindo uma bênção para o Senhor nessa noite, mas aquilo que virá é 5 vezes mais. É 5 vezes maior. É 5 vezes mais poderoso. É 5 vezes mais estrondoso. É para impactar mesmo Rondonópolis. É para impactar mesmo o estado do Mato Grosso. É para impactar mesmo a nação brasileira. Será 5 vezes maior, eu profetizo. Eu estou debaixo de uma graça de Deus aqui nessa noite para profetizar. É 5 vezes maior. É 5 vezes mais caro. É 5 vezes mais valioso. É 5 vezes mais poderoso. E olha só, a parte B do versículo 21 diz: e o jovem Samuel
crescia diante do Senhor. Sabe o que é isso? Continuidade, crescimento, avanço, avanço, crescimento, avanço, continuidade, crescimento, avanço, avanço. Aquilo que Deus vai te dar não vai ficar parado. Aquilo que Deus vai te dar não vai ficar no mesmo lugar. Aquilo que Deus vai te dar não vai ficar estagnado. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Vai crescer. Diga comigo assim: aquilo que Deus vai me dar vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Preste atenção. Você está num lugar aonde aquilo que é impossível se torna possível. Você está em um lugar, em um ambiente profético, como Shiló, o ambiente onde os céus estão abertos e Deus está ouvindo para a sua oração. Pastor, mas tem tanta gente aqui. O ouvido de Deus está bem na boca de cada um de vocês aí. Pode falar. Pode falar. Que eu até hoje não sei explicar como ele faz para ouvir todo mundo de mesmo tempo. Mas só sei que ele ouve. E eu sei que ele responde. E eu sei que a resposta vem. Essa é uma noite de resposta. Você pode celebrar e aplaudir a Jesus?